Pediatra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, para você que tá nos pegando agora, nós estamos falando sobre planejamento, controle de natalidade, a diferença para planejamento familiar, na verdade, planejamento familiar que é mais correto, né? Então, com o Dr. Tiago, nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Como na Restinga tem tanta criança e como aumentou, ganha mais neném do que normal. Então, é um lugar bom para a gente conseguir criança para adoção? Não, acho que tem duas situações importantes aí. A primeira é a questão da dificuldade, que inclusive o Miguel comentou aqui, das adoções, né? Tem uma legislação, acaba tendo uma legislação bastante restritiva nesse sentido. Difícil, né? Eu conheço muita gente que quer adotar e tem que esperar de 5 a 7 anos na fila, é uma pena, né? E a segunda é que nós temos, e por isso que nós temos que vencer essa barreira, nós temos um estímulo muito grande de outro lado a que as pessoas tenham filhos, né? Então, assim, essa inserção fácil em programas sociais pode efetivamente gerar a indústria da miséria. Tipo Bolsa Família. Tipo Bolsa Família. Então, efetivamente, nós deveríamos ter um incentivo para aquelas famílias que realmente fazem planejamento familiar, né? E não um incentivo indiscriminado para quem acaba tendo muitos filhos. É importante, eu acho que se trabalhar a questão do planejamento familiar para efetivamente romper esse ciclo de miséria, né? Como eu estava dizendo antes, é uma mãe adolescente que acaba tendo filho adolescente, que acaba tendo seu filho adolescente, que acaba engravidando de novo e, às vezes, por falta de educação. E o outro aspecto que ocorre muito é a falta de acesso aos métodos contraceptivos. E isso é muito frequente, infelizmente, ocorre com muita frequência. Tu sabe, Tiago, que a gente estava conversando, inclusive, no intervalo, vocês infelizmente não têm acesso ao intervalo, né? Que é divertidíssimo. Que o intervalo é divertido. Eu estava conversando com o Tiago, eu disse assim, eu tenho um conhecido que ele tem 17 filhos, 4 esposas, e que ele inclusive foi chamado, ele contando assim como se fosse, entendeu? É uma pessoa que trabalha numa determinada setor presta serviço para a gente e tal, para ti também já prestou serviço, tá? Então ele tem 17 filhos com 4 mulheres diferentes, Tiago, e estava arranjando a quinta. E eu digo, mas vem cá, cara, e como é que tu consegue? Não, inclusive uma delas me botou na justiça, a juíza me chamou, e a juíza disse que eu era caso de polícia, tinha que prender, e eu cheguei e disse, se a senhora me prender, são 17 bocas que ficam sem comer. Assim, na maior, né? E conversando com ele, o estímulo para ele fazer filho é justamente o raio da bolsa, essa aí, que eu não vejo nada contra, tá? Desde que fosse uma coisa assim programada a ajudar a população. Pô, ninguém mais, quem faz medicina pensando em primeiro lugar em ajudar o próximo. Nada melhor do que tu conseguir ajudar a população. Desde que mereça. Dando trabalho, né? Do que mereça, dando trabalho, né? É uma boa solução também, né? Eu acho que a gente tem que ajudar a população, Miguel, a gente tem feito isso com muita frequência, mas a gente não pode escravizar a população. Na verdade, é essa tônica que tem se tomado, a escravização, né? Então, é isso que a gente tem percebido, as pessoas acabam se apegando muitas vezes a esses subterfúgios, porque o normal seria a pessoa trabalhar, né?
Então acaba se apegando a esses subterfúgios e às vezes até não trabalhando em função desses subterfúgios. Bom, eu trabalho no norte do país, Tiago, assim, ó, já cansei de falar aqui, a gente tem alguns parceiros no norte e tem lugares em que o pessoal faz curso, não arruma trabalho, não assina carteira, porque senão perde os benefícios. Entendeu? É justamente, então o cara chega a fazer, olha o gasto que ele dá, que ele faz um curso patrocinado pelo governo, ele gastou aquele dinheiro, nós estamos gastando, é nosso dinheiro que está sendo gasto ali para dar um curso para ele. E na hora de ele arranjar um emprego, ele não arranja, ele tem que ficar na economia informal, porque senão ele não vai receber o benefício. Eu pensei, quando a gente estava conversando aqui, que tu sofresse assim, esse tipo de projeto, de planejamento, sofresse grande pressão de grupos religiosos, mas pelo que está me falando não é verdade, né? Não é isso. Lá na Restinga, até a gente traz esse exemplo. Então, como é que foi feito esse projeto, esse trabalho? Então, nós em 5 ginecologistas do município, médicos do município, nós tínhamos esse diagnóstico: dobro da média de natalidade da cidade, 1/3 das grávidas são adolescentes até 18 anos e Porto Alegre tem 4.000 partos de adolescente por ano. Esse é o diagnóstico. Restinga é a que mais contribui para isso. Então nós fomos para toda a rede de escolas do município, situadas na Restinga, durante um ano, no ano de 2005, conversar sobre planejamento familiar e sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Fomos para dentro das escolas, incentivamos o uso do preservativo, comentamos muito a dupla proteção, que é o correto, é utilizar o preservativo para evitar doença e um outro método contraceptivo para evitar gravidez. Durante um ano, eu, a doutora Janete, o doutor Daniel, que certamente estão me ouvindo aqui, e 5 colegas, nós fomos a todos os postos da região. E, ao final do ano, fomos medir isso. E observamos, e ficamos estarrecidos com isso, que a taxa de natalidade não havia diminuído, permaneceu a mesma. E aí nós chegamos à conclusão do real problema. Claro que existe um problema de educação, mas a grande dificuldade daquela população mais vulnerável de adolescentes era acesso aos métodos anticoncepcionais. Bom, mas por quê? Não, porque a adolescente vai no posto, utiliza o anticoncepcional oral e se ela não se adapta ao anticoncepcional oral, não tem nenhum outro método. O injetável, ela tem 1 mês, 2 meses não tem. O DIU, ela é uma nulípara, nunca teve neném, então o DIU está, de certa forma, contraindicado. Então ela não tem nenhum outro método, né? Então, baseado nesse processo, a gente conseguiu, através de uma grande ação do Dr. Pedro Gus, que à época era o secretário da Saúde, junto ao Grupo Gerdau, 2.500 implantes subcutâneos, que é o mesmo remédio da injeção, do injetável, só que ele é colocado na parte de baixo da pele do braço e fica liberando hormônio de forma lenta e gradual. Tu tem uma demonstração para mostrar para nós, né? De como se coloca esse implante subcutâneo. Quanto tempo dura esse implante? Quanto tempo ele é efetivo na contracepção? São 3 anos, né? São 3 anos. Nós temos 2 grupos de implantes, um de 3 anos e outro de 5. Né? A tecnologia desse de 3 anos é uma tecnologia mais aperfeiçoada, é um tablete só, né? É um bastonete só, são bastonetes de 3 centímetros por 3 milímetros, então é bem pequeno e ele dura 3 anos em média. Vai liberando hormônio de forma lenta e gradual, o etinil estradiol, um similar ao do injetável. Como ele está todo no conteúdo do implante, ele acaba tendo menos efeito colateral do que os outros, né? Efeito gastrointestinal não tem, porque não passa pelo aparelho gastrointestinal e por isso acaba sendo muito melhor tolerado pelas mulheres. 2.500 foram colocados em toda a cidade, 978 só na Restinga, Extremo Sul, e dessas 978 pacientes que colocaram, nenhuma engravidou. Nenhuma engravidou. Ah, mas é 100%? Nenhum método é 100%.
né? Eu costumo dizer nas palestras, Ana e Miguel, que 100% só o milho, né? Entre os joelhos, né? Botar toda noite um milho, 100% só não ter relações sexuais. Eu tenho um colega que fala exatamente isso, tá? O Lair, que a gente trouxe aqui, diz assim, 100% é o seguinte, um copo d'água. O pessoal pergunta para ele assim, antes ou depois? Ele fala, em vez de. Quer dizer, em vez do ato sexual, um copo d'água. Daí tudo bem, daí é 100%. Senão não tem, né? Não existe, né? Mas o fato é que nenhuma delas engravidou e o índice de adaptação foi maior do que o da literatura. A literatura tem ensaios clínicos mostrando que cerca de 10% das mulheres acabam tendo, 10 a 20% acabam tendo que retirar o implante. Na nossa população, esse número foi de 6%, sendo que desses 6%, 3 retiraram antes dos 3 anos porque queriam engravidar. Então, o nosso índice de efeito colateral foi muito pequeno, foi ínfimo, basicamente. E, basicamente, 2, né? O sangramento intermenstrual, né? Que é sangrar um pouquinho todo dia, e isso não vai trazer problemas, mas às vezes pode ser desconfortável para a paciente e acaba querendo retirar isso. E a questão do estrogênio atuando no centro da alimentação, que daí pode provocar 2 coisas, ou aumento do apetite ou diminuição do apetite. Então, quando elas acabavam ganhando muito peso ou perdendo muito peso, nós acabávamos intervindo e retirando o implante subcutâneo. Mas isso aconteceu em 3% das pacientes. Hoje nós já completamos os 3 anos de todas as pacientes e nós temos uma lista de espera dessas 978, mais de 900 querem recolocar o implante. Fora as outras da região que não estão adaptadas aos outros métodos, não têm dinheiro, por exemplo, para comprar o anticoncepcional injetável e não estão adaptados ao anticoncepcional oral e que querem colocar. Bom, a forma correta pelas coisas que a gente lê e hoje em dia, o que eu digo, hoje em dia você que tem dúvida, acesse o Google Acadêmico que você vai ver exatamente, a gente não tem como mais mentir para paciente, né, Tiago? Então, o cara acessa o Google Acadêmico, tem todas as informações, tem trabalhos publicados, indexados. A forma correta de administração de hormônio é dérmico, transdérmico ou injetável. Quer dizer, não deve passar pelo metabolismo de primeira passagem, que é passar pelo fígado, né? Que é o caso desse aí. Né? Uma coisa interessante que eu sempre falo, porque, como todo mundo sabe, eu e meu filho, a gente foi fazer uma pós com modulação, com suplementação e tal, e faz parte também hormônios, né? Daí o pessoal chega e diz assim, mas hormônio, toma cuidado. Eu digo, toma cuidado, tudo bem. Olha a falsidade e a hipocrisia. Quer dizer, a menina, se eu quero fazer contracepção, ela começa lá com 13, 14 anos com anticoncepcional. Quando ela retira, ela vai engravidar. Então o organismo dela não vai ficar com deficiência, nem vai interromper, nem vai ter problema nenhum. Daí a gente pega o mesmo paciente masculino, Tiago, que o homem, a andropausa masculina começa 8 anos antes da feminina. Mas como o homem não ovula, o homem acha que está tudo bem. Daí o cara está com deficiência hormonal, está começando a ficar deprimido, cansado, engorda e tal. Mas no homem a gente não pode fazer suplementação. Vê que coisa, que hipocrisia. Né? O cara está envelhecendo? Não pode suplementar. Mas na menina eu posso usar hormônio. O cara está diabético? Daí eu tenho que usar hormônio. Entendeu? Então é aquela história. Isso é falsidade ideológica, né? Para alguns dá, para outros não dá. Qual é o problema? Eu vejo isso aqui como solução, né? O implante esse. Porque, poxa, tudo bem que vai estar usando hormônio, mas olha o dano que uma menina de 14 anos pode ter, além do risco de vida. O dano que pode nascer a criança. Né? E sem falar da alteração hormonal toda que ocorre com a gravidez, né? Bom, acaba com a menina. A gravidez é uma bomba hormonal, né? É uma bomba hormonal, né? Então, o que nos deixou bastante perplexo dentro desse processo é que a gente procurou as evidências científicas, esse projeto foi todo calcado em evidências científicas e, num determinado momento, ele foi atacado e a base do ataque era só sobre falácias, né?
estão esterilizando a população pobre da Restinga, sem nenhum arcabouço científico. E aí nós vamos ver na essência desse processo, de onde vinham essas críticas, e a gente pôde observar que realmente vinham dessas pessoas que, infelizmente, dentro dessa conjuntura toda que a gente já comentou, ganham dinheiro com a pobreza. Ganham dinheiro com a pobreza. Então, o planejamento familiar fere os interesses de muita gente. E é para isso que a gente precisa se levantar e ter uma voz contundente nesse sentido. A pior coisa em medicina é o escutei falar, né? E é difícil tu mudar paradigma. Não, em todas as áreas da saúde. Bom, mas em todas as áreas. Eu digo medicina e odontologia. Escutei falar que implante não dá certo. Escutei falar. Eu digo assim, tá, mas me mostra onde é que está escrito. Qual é o trabalho científico publicado, indexado, aprovado? Quer dizer, escutei um doutor famoso falar. Quer dizer, ou ele escutou errado, ou o doutor famoso devia ter ficado quieto. Porque assim, a gente só pode falar, ou só pode dar opinião de trabalho aprovado, né? É o caso, né? Quer dizer, mas parece que faz mal. Quer dizer, médico falando parece que faz mal, isso é conversa de comadre, né? Não, eu escutei alguém falar que parece que não é bom. Meu querido, parece que não é bom, é conversa de comadre. Onde é que está escrito? Onde é que está o trabalho publicado? Onde é que está a ciência nisso, né? Que a gente que fez formação científica não pode, por simplesmente, aceitar o parece que, né? E nessa situação dos implantes a Inglaterra utilizou, ele é um medicamento que não é novo, ele é antigo, ele é o que a Inglaterra utilizou no pós-guerra para fazer o seu planejamento familiar, e é uma medicação à venda em todas as farmácias, aprovada pela Anvisa, aprovada pelo FDA. Então, na verdade, quando se quer dar acesso, e eu acho que essa é a palavra correta, assim, e que se tem necessidade de dar acesso ao planejamento familiar, às vezes surge esse tipo de situação. Bom, nós vamos fazer mais um períodozinho de intervalo. E você não sai daí, porque logo o Thiago vai mostrar para nós como se coloca o implante intradérmico. Para você que tem curiosidade, eu tinha muita curiosidade. Então, você que tem curiosidade, nós já vamos mostrar. Não saia daí, já voltamos.